Hoje falaremos do Esquadrão 201. Quem foram esses homens? Qual é a sua história? E qual foi o seu desfecho na Segunda Guerra Mundial? 3 anos após o início da Segunda Guerra Mundial, em 13 de maio de 1942, às 23 horas e 55 minutos, o mar ao largo da costa da Flórida tremeu quando um torpedo de um submarino alemão atingiu o petroleiro mexicano Potrero del Llano. O gigante de aço desapareceu nas profundezas do Golfo do México, levando consigo 13 tripulantes. Esse evento não só agitou os mares, como também o próprio coração da nação mexicana, que até então havia conseguido manter sua neutralidade na Segunda Guerra Mundial. A imprensa do país chegou a publicar um corrido, um tipo de balada mexicana sobre essa provocação, e dizia: "Com o coração comovido, meu grande povo mexicano, venho cantar a balada de um ataque desumano. Choro pelo Potrero del Llano, navio-tanque nacional, que um torpedo viu, traiçoeiramente afundou com sua adaga." Após 7 dias depois, no retorno de uma viagem aos Estados Unidos, o petroleiro Farra de Oro foi torpedeado e destruído por um submarino alemão. Dessa vez, 9 marinheiros perderam a vida nas mãos dos alemães. O México solicitou explicações e a respectiva compensação aos ministérios das Relações Exteriores da Alemanha, Itália e Japão, e estabeleceu um prazo para que o fizessem. É fato que o México apoiou as potências do eixo durante os primeiros anos de guerra, comercializando com elas e vendendo-lhes petróleo após a expropriação desse recurso e o bloqueio imposto pelos Estados Unidos ao México como punição. Porém, esse apoio terminou quando a Alemanha e a Rússia romperam um pacto de não agressão em 1939. A Alemanha invadiu a Rússia em 1941. Com isso, o México passou a estar comprometido em apoiar os aliados, que reconheciam a soberania mexicana sobre seus recursos. Um dia após o ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, o México avaliou seu relacionamento com seus parceiros comerciais europeus e rompeu seus laços com a Alemanha e a Itália em 11 de dezembro de 1941, expressando mais uma vez seu total apoio aos aliados. O governo mexicano implementou fortes medidas de segurança e fez um esforço significativo para proteger as ferrovias e o Golfo do México. Também expulsou diplomatas desses países e assinou uma série de acordos com os Estados Unidos em 1941 e 1942, que se revelariam cruciais para o esforço de guerra. O Acordo Douglas-Vickers, de 1941, permitiu ao México vender importantes matérias-primas aos Estados Unidos. Outro acordo foi o Acordo de Empréstimo e Arrendamento, assinado em 28 de março de 1942, que permitia aos Estados Unidos enviar suprimentos de guerra ao México, incluindo equipamentos para o Esquadrão de Caça Mexicano 201, ou Esquadrão 201. Outros acordos firmados em 1942 levaram ao recrutamento de cidadãos mexicanos residentes nos Estados Unidos para o Exército dos Estados Unidos, bem como a criação do programa Bracero, em 4 de agosto de 1942, que vigorou em seu primeiro período até 1945 e empregou mais de 100 mil trabalhadores mexicanos para trabalhar nos campos e ferrovias no território americano e aliviar a escassez de mão de obra. Os ataques em alto mar desencadearam um tsunami político que forçou o governo mexicano a tomar uma posição sobre o conflito armado. Em 28 de maio de 1942, a voz séria e confiante do presidente Manuel Ávila Camacho ecoou nos rádios de todo o país. E ele disse: "Diante dessa agressão repetida, um povo livre, ansioso por manter sua reputação cívica imaculada, tem apenas um recurso: aceitar corajosamente a realidade e declarar que existe um estado de guerra entre o nosso país e a Alemanha, a Itália e o Japão. Para apoiar as forças aliadas e evitar que os mexicanos fossem usados como bucha de canhão, decidiu-se criar uma pequena, porém eficaz, unidade de combate aéreo cuja missão seria libertar as Filipinas do cerco japonês. Assim nasceu a Força Aérea Expedicionária Mexicana,
também conhecida como Esquadrão 201 ou Esquadrón 201. A força expedicionária era composta por 300 homens que partiram para os Estados Unidos em 24 de julho de 1944, onde treinaram por pouco menos de um ano, e em março de 1945 partiram para a linha de frente, desembarcando em Manila, Filipinas, em 1º de maio. No dia seguinte entraram em combate. Os mexicanos foram enviados para treinamento em bases americanas como Majors Field, em Greenville, Texas, e a base aérea do exército de Pocatello, em Idaho. Quando estavam prontos para sua missão de guerra, foram integrados ao 58º Grupo de Caça da 5ª Força Aérea dos Estados Unidos estacionada nas Filipinas. Uma coisa que é importante ressaltar é que México e Filipinas compartilhavam fortes laços de irmandade. Além disso, o país latino-americano tinha uma significativa população coreana que ressentia a brutal guerra que o Império Japonês travava no território coreano. Por fim, os japoneses também se tornaram alvo da Força Aérea Mexicana, a FAEM, após tomarem conhecimento de planos para um pouso frustrado em Navojoa, no estado de Sonora. 300 voluntários se alistaram para defender a pátria. Em 21 de julho de 1944, o povo mexicano se reuniu na capital do país para se despedir de seus bravos filhos. Nas palavras do soldado Ángel Cabo Bocanegra del Castillo, transcenderam um tempo. Ele disse: "Meu presidente, peço que uma escola seja construída em minha cidade natal, Tepoztlán, Morelos, já que o senhor me dá esta oportunidade de retribuir com meu sangue." Os pilotos que lideravam o Esquadrão 201 eram instruídos por mulheres, o que provavelmente representou um desafio incomum para homens de uma sociedade predominante masculina. Por fim, apenas os 30 melhores pilotos foram selecionados para apoiar os Estados Unidos na guerra aérea na frente do Pacífico, partindo em 27 de março de 1945, acompanhados por 268 militares de terra. Sob o nome de batalha Águilas Aztecas, esses homens demonstraram sua habilidade e coragem. O Esquadrão 201 acumulou 1.966 horas de voo em missões de combate, atuando em reconhecimento, bombardeio e metralhamento contra posições japonesas nas Filipinas e em Formosa. Os pilotos mexicanos desempenharam um papel decisivo na libertação da ilha de Luzon, embora 5 deles tenham morrido em combate. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os Águilas Aztecas haviam neutralizado 30 mil soldados japoneses, destruindo infraestrutura, armamentos e comboios de suprimentos e reforços. Eles realizaram 96 missões em combate, lançaram 957 bombas de 100 libras, 500 bombas de 500 libras e dispararam 166.992 cartuchos de calibre .50. Em 18 de novembro de 1945, um México orgulhoso acolheu os sobreviventes vitoriosos de braços abertos. Com a máxima eficácia, essa pequena unidade de combate deu uma contribuição significativa à luta contra as potências do eixo. A conclusão que chegamos é que os mexicanos lutaram com fervor, deram seu melhor nos ares e, sem dúvida, lembrados por sua contribuição no México. No próximo episódio falaremos dos Philippine Scouts, no caso, os filipinos que contribuíram para os aliados na Segunda Guerra Mundial. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e, é claro, até a próxima.